Bem-vindos ao Contrafluxo. Hoje vamos falar do cérebro e o sono. Olá, meu nome é Vitor Casal e hoje estamos aqui com o Dr. Ivar Brandi e vamos falar um pouco sobre esse tema que é super importante, né? Que é sobre o sono. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes e à audiência do Contrafluxo. Obrigado pelo convite, Vitor. Tenho certeza que vai ser um bate-papo interessante. Bom, meu nome é Ivar Brandi, eu sou neurologista. Eu fiz minha formação em Minas, e a formação médica, né, em Minas Gerais, a formação em neurologia na Universidade Federal do Paraná e o mestrado em medicina e saúde na Universidade Federal da Bahia. Então eu digo que eu sou um neurologista bem brasileiro, autenticamente brasileiro, que já passei por diferentes regiões, né? Trabalhei durante 20 anos com neuroreabilitação, né? Pessoas com antecedentes de lesões cerebrais, lesões medulares, traumáticas ou por outras causas, e também pessoas com doenças neurodegenerativas. E atualmente a minha prática se dedica à neuropsiquiatria, ao transtorno do neurodesenvolvimento e neurodivergência. Legal. E assim, a gente fala muito sobre sono, né? Mas o que eu consigo ver é que as pessoas sabem muito pouco sobre o básico, né? Sim. Sobre a importância de dormir bem, sobre a hierarquia do sono, né? Então, as fases do sono. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as fases do sono, a importância delas, né? Isso. Acho que o primeiro ponto, Vitor, que a gente deve enfatizar é que sono não é um prêmio, uma noite de boa qualidade, não é um prêmio, uma recompensa pelo cansaço. Sono é uma necessidade básica, né? O sono de boa qualidade ele deve ser inegociável. É uma necessidade fundamental do organismo humano e de outras espécies, né? Porque hoje tem estudos que comprovam que todas as espécies animais dormem, até seres marítimos nas profundezas do oceano, eles têm ciclo de sono e vigília. E toda a nossa fisiologia, a fisiologia humana, ela é rítmica, ela é cíclica, assim como o sono, né? E por uma característica da sociedade contemporânea, a gente fala muito sobre a importância do sono, mas ao mesmo tempo que no dia a dia a gente desvaloriza o sono, né? Talvez pela busca da produtividade, de um melhor desempenho, pela entrega de resultado, ou até mesmo pelo lazer, a gente acaba negligenciando o sono. E o sono ele é tão fundamental quanto a alimentação, né? Quanto ao autocuidado, né? Uma boa alimentação, ela requer uma composição adequada de carboidratos, proteínas, lipídios. Ela necessita de volume adequado de alimento, de intervalos entre as refeições. E a gente pode fazer uma analogia com o sono, né? Um sono de boa qualidade não é apenas eu despertar pela manhã e falar, dormi bem essa Hum, noite, né? Não é apenas sim. isso. O sono de boa qualidade também depende do tempo de duração do sono, nem tão pouco, nem demais. Da percepção subjetiva de descanso, é importante, mas não é o único fator. De uma intervalos periódicos, de uma regularidade do horário de dormir, do horário de despertar, da eficiência do sono, ou seja, quanto tempo demorou para eu dormir, quanto tempo eu permaneci realmente dormindo enquanto deitado, ou eu fiquei muito tempo deitado, mas acordado, então foi um sono um pouco eficiente. Então são vários fatores que nós utilizamos para definir o que é um sono de boa qualidade, né? Assim como na alimentação, né? Que a gente não vai definir apenas por uma refeição adequada, não significa uma refeição de boa qualidade. Sim, sim. E qual a importância de passar pelas fases? Isso, a importância é fundamental, né? Eu volto a dizer, né, toda a fisiologia humana ela é cíclica, ela é rítmica, né? Então, numa noite típica de sono, nós temos na primeira fase do sono, nas primeiras horas, um predomínio de sondas de ondas lentas. Então, a gente começa a lentificar, passa por um segundo estágio de ondas lentas, quando surgem elementos gráficos que demonstram se essa pessoa está dormindo. Depois para uma fase de ondas ainda mais lentas, e aí começa a haver redução da temperatura corporal, redução da pressão arterial, maior liberação de melatonina, redução da liberação de cortisol. Então veja que não é apenas uma atividade cerebral. A atividade cerebral ocorre de forma síncrona a diversas outras ações metabólicas.
E aí começa a segunda metade da noite. Na segunda metade da noite, esse sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo, ele vai diminuindo de tempo e começa a surgir com maior frequência o sono de ondas rápidas, que é o chamado sono REM, né? Que a gente chama de sono paradoxal, porque o corpo está completamente relaxado, os músculos estão relaxados, mas a atividade elétrica cerebral é uma atividade rápida, semelhante à atividade elétrica da vigília. É como se a gente estivesse se preparando para despertar, tá? Então, se eu acordo na primeira metade da noite, eu vou acordar mais sonolento, mais lento, né? Porque eu estou numa fase em que meu cérebro está preparado para ondas cerebrais mais lentas, né? Para redução do metabolismo, né? Para uma redução do ritmo fisiológico do organismo como um todo. Se eu desperto após 6, 7 horas de sono, eu vou despertar provavelmente no estágio REM. Então, uma atividade elétrica mais rápida, mais fácil de despertar. Sim. E assim, eu vejo que a gente fala muito sobre melatonina, mas a gente Isso. fala pouco sobre cortisol, né? E o cortisol, a gente sabe que quando está nos níveis mais altos, né, ele pode impactar inclusive na regulação das Com emoções, né? certeza. Tanto melatonina quanto o cortisol, eles são marcadores de ritmo circadiano. Se a gente avaliar, por exemplo, dosar o pico da liberação de melatonina, que geralmente é cerca de 3 horas após o início do sono, ou após a redução da iluminação artificial, tem um marcador biológico que é o DMLO, que é o Dim Melatonin Light Onset. Então, quando há uma redução da iluminação, há um aumento da liberação de melatonina. Isso é um marcador biológico. O outro marcador é a queda do cortisol. Só que Sim. esse outro marcador é menos popular, é menos utilizado, tanto em pesquisa como na prática clínica ou conhecimento leigo, né? Mas é fundamental para o bom funcionamento do organismo a queda do cortisol durante a noite, o ciclo do hormônio do crescimento, as alterações cognitivas relacionadas ao sono. Então, é durante o sono profundo que eu formo novas memórias. Formar novas memórias é fundamental para o mecanismo de aprendizagem, né? É durante o sono profundo, o sono de ondas lentas, que ocorre a ativação de um sistema que foi descrito recentemente, é um sistema descrito agora no século XXI, que chama sistema linfático, que vai fazer a limpeza de metabólitos que foram acumulados durante o dia. Porque a gente deve pensar o funcionamento cerebral de forma semelhante ao funcionamento muscular. Se eu faço muita atividade física, um treino de força muscular, eu vou ter fadiga muscular. Se eu tenho muita atividade intelectual, muita demanda de metabolismo cerebral, eu vou ter uma fadiga neuronal. Eu vou acumular metabólitos tóxicos no cérebro que tem que ser eliminados durante a noite. E principalmente durante o sono de ondas lentas, o sono mais profundo, que é onde é o momento no qual esse sistema linfático entra em funcionamento. Sim. E no ambiente, o que é que pode atrapalhar a liberação da melatonina, por exemplo? Luzes, né? Isso. Aí a gente tem que lembrar assim que o nosso desenvolvimento como espécie, né, ao longo de milhares de anos, foi um desenvolvimento determinado pela luz do sol, né? O ritmo, o nosso ritmo de vida, nossos ritmos biológicos, fisiológicos foram determinados pelos ciclos de noite e dia e pelas estações do ano, né? Pela variação de tempo de iluminação e de intensidade de iluminação que varia de acordo com as estações do ano. Há cerca de 120 anos, mais ou menos, surge o que a gente chama de revolução luminosa. Começa a surgir a iluminação artificial, inicialmente a gás, né, e depois óleo de baleia foi utilizado em algumas cidades, e depois a iluminação elétrica. E agora, no século XXI, a gente tem uma outra revolução luminosa, que O são celular. os dispositivos É, portáteis, né? verdade. E a gente leva isso para a cama. E realmente, assim, a melatonina é interessante, né? Porque a iluminação natural durante o dia aumenta a síntese de melatonina. Mas a iluminação artificial à noite reduz a liberação de melatonina. Então ela altera todo esse ritmo. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para meus amigos, assim, que você dormir com o celular na cabeceira da cama é o mesmo que você dormir com uma garrafa térmica cheia de café. Porque se você acordar, eu vou pegar o celular para checar a hora, aí você olha lá 4 horas da manhã, a luz do seu celular já à noite é como se fosse um holofote. É um holofote direto na sua retina e você já inibiu a liberação de melatonina e vai ter toda a dificuldade de retomar um ritmo normal de sono. É por isso que dizem, né, que quando a gente acorda de madrugada, assim,
A gente pode ler um livro, né? Fazer, sei lá, andar um pouquinho assim. Mas quando a gente pega o celular, mesmo que a gente esteja ali na luz mais Mais baixa, fraquinho. Isso. ainda assim Sim, prejudica. sim. Veja só, o que os estudos mostram, assim, que do ponto de vista da saúde cerebral do sono, essas medidas de reduzir o brilho da tela, colocar filtros na tela, colocar filtro azul na lente do óculos, são medidas muito pouco eficazes. É uma medida paliativa, tá? Eu não estou afirmando aqui do ponto de vista oftalmológico, porque tem questões relacionadas também à saúde ocular. Para a saúde ocular, não é a minha área de domínio, mas eu acredito que tenha benefício. Mas do ponto de vista cerebral, para um filtro azul do meu óculos ser suficiente para proteger sobre esse efeito da liberação de melatonina, teria que ser de uma intensidade tal que eu não enxergaria, que ia prejudicar a minha acuidade visual. Sim. Entendeu? A mesma coisa o brilho da tela. Para reduzir esse efeito, eu teria que reduzir em tal intensidade que eu seria incapaz de ler o que está escrito na tela. Né? E um outro elemento, quando você perguntou sobre o que atrapalha esse ciclo, é você pensar aí no fato simbólico, né? Porque se eu acordo no meio da noite, eu ainda não sei que horas são, quanto tempo eu dormi. Eu pego o celular e olhar às 4 horas da manhã, de imediato eu faço um cálculo. Dormi 6 horas, faltam 2 horas para acordar. Isso daí já libera adrenalina, já libera o cortisol, ou seja, o cortisol que tinha que estar em descenso, leva a um aumento da síntese de cortisol. E aí, Entendeu? Os pensamentos, né? pensamentos, a tentativa de resolver problemas durante o dia, os pensamentos intrusivos. Na pessoa ansiosa, né, que todos os pensamentos que voltam à noite, né, Sim, que o monstro noturno, né, que volta exatamente. a nos visitar durante a madrugada. E a gente sabe que pensamentos são protetivos, né? É da nossa espécie também, Isso, né? isso, Então eles claro. chegam ali numa tentativa de defender a gente, né? Sim, Agora, o que caracteriza uma insônia, sim. por exemplo? Existem diferentes tipos de insônia, né? Então a gente pode caracterizar como uma dificuldade de iniciar o sono, né? Uma redução da eficiência do sono. Podemos caracterizar como um sono fragmentado, então aquele sono que é interrompido várias vezes durante a noite, ou uma dificuldade de manter o sono, o despertar precoce. Então, isso tudo são é, tipos diferentes de insônia. Porém, nem toda dificuldade para dormir é insônia. Por exemplo, eu posso ter dificuldade para iniciar o sono porque eu tenho síndrome das pernas inquietas, porque eu Sim. fico me movendo muito durante o deitar, logo após o deitar, procurando uma posição. Eu posso ter um sono fragmentado porque eu tenho síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então eu faço episódios de apneia e desperto. Eu posso ter um despertar precoce porque eu tenho um transtorno de ansiedade. Então são alterações do sono secundárias a outros fatores. E aí são diversos, né? Se a gente for pensar assim, vários fatores que interferem o sono, um deles, por exemplo, muito comum, é efeito colateral de medicamento. Né? Então, medicamentos que têm efeitos psicoestimulantes podem atrasar o sono. Tem alguns medicamentos, até medicamentos de uso muito comum, por exemplo, antihipertensivos, que aumentam o risco de pesadelos, de sonhos muito vívidos, que a pessoa pode despertar durante a noite. Então, a avaliação de uma pessoa que tem dificuldades para o sono é uma avaliação sistêmica. Eu tenho que avaliar a rotina, os hábitos de vida, o padrão alimentar, os medicamentos em uso, a prática de atividade física, a exposição à luz solar. São vários fatores que podem interferir E na tem qualidade do tempo, sono. por exemplo, X tempos que eu durmo mal, que eu desperto sempre. Tem Sim, aí tem limites. medidas, na polissonografia tem medidas, por exemplo, de número de microdespertares durante a noite, então você pode ter um índice determinado que você vai definir como um número excessivo, e o tempo total de sono, né, independe da faixa etária. Sim, Esses valores, tudo depende da faixa etária, porque a criança tem uma necessidade maior de sono, o idoso tem uma necessidade menor de sono. Aquele padrão rítmico de sono, de ondas lentas, de sono REM, ele também é diverso a depender da idade. Né? Então, esses fatores individuais devem ser considerados também. Não existe uma regra fixa para todo mundo. sabe o que que eu percebo também? Existem algumas medicações para ansiedade que usa, né, para induzir ao sono, mas eu percebo em alguns pacientes que a longo prazo depois piora muito o sono. Isso, isso. Um cuidado que a gente deve ter com os medicamentos é a interferência dos medicamentos nas fases do sono. Porque muitas pessoas podem ter a sensação de ter dormido, mas medicamentos interferem nessa arquitetura do sono, na distribuição do sono de ondas lentas e do sono de ondas rápidas, né, ou sono REM.
É o que aconteceu, por exemplo, com muitos medicamentos tradicionais, né, como benzodiazepínicos, e depois os indutores do sono, como o Zolpidem, Exopiclone e outros medicamentos, né. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o medicamento se ele não está interferindo na arquitetura do sono. E outros riscos, né, o risco de adição, ou risco de alterações do comportamento durante o sono, que podem ser efeitos colaterais de medicamentos. Hoje, para o sono, existe algum medicamento para o sono? Eh, Existem medicamentos para o sono, mas todos eles devem ser utilizados com recomendação médica e durante um período do tempo. Por exemplo, o Zolpidem mesmo, que é um medicamento que já foi muito popular, depois ele foi praticamente demonizado, ele tem uma indicação, né. Então, se a pessoa está passando por um problema específico, um momento de luto, um momento de tensão emocional maior, uma dificuldade maior de conciliar o sono, o Zolpidem tem uma indicação neste momento. Usado sob supervisão, na dose correta e com a determinação do tempo de uso, né. Mas eu não devo usar para o resto da vida, não devo usar cronicamente. E aí eu levo a outros riscos. A gente está na expectativa de chegar no Brasil uma outra medicação que tem um mecanismo de efeito completamente diferente, que ele é um inibidor da orexina. A orexina é uma substância que mantém a vigília, né? E que os estudos iniciais mostram que ele não tem potencial de adição. Mas quando o Zolpidem foi lançado, se dizia isso também, que o Zolpidem não tinha potencial de adição. E a prática confirmou que era o contrário. Então, sempre quando surge um medicamento novo, a gente tem que ver com cautela, né? O que se diz é que é um bom medicamento no sentido de não ter risco de adição e de bom perfil cognitivo. Mas isso ainda são estudos iniciais. É um medicamento de origem japonesa, há uso mais tempo no Japão, mas que foi recentemente aprovado para uso no Brasil. Legal. Eu percebo também que eu tenho muito paciente que fala que acorda às 3 horas da manhã, Isso, né? isso, isso. Isso tem algum fator Sim, que sim. desencadeia É porque isso? geralmente em torno das 3 horas da manhã é que começa essa mudança do perfil do sono, de reduzir o sono de ondas lentas e de começar os episódios de sono de ondas rápidas, de sono REM. Então, nessa superficialização do sono, é mais fácil de despertar. Nessa primeiros momentos de sono REM, é mais fácil de despertar. Você pode ficar, o cérebro fica mais sensível a estímulos externos ou a mudança de posição durante a noite, né? Sim. Então, despertar às 3 horas da manhã não é problema, é natural, é fisiológico, tá? Inclusive, alguns pesquisadores dizem que isso tem origem na nossa evolução, porque antes do advento da iluminação artificial, o ser humano dormia em dois tempos. Então, ele dormia logo após ali o pôr do sol, depois ele acordava no meio da noite, ele levantava, fazia uma oração, fazia uma refeição. Aqueles que viviam em ambientes naturais iam ver os arredores, se estava tudo seguro, se não tinha alguma ameaça, e depois eles voltavam a dormir. Então tem também um resquício da nossa evolução como espécie, né? De ser assim um mecanismo protetor. Porque do ponto de vista biológico, de evolução da espécie, o sono nos coloca em uma situação mais frágil, né? Estamos mais susceptíveis a ameaças externas, ameaças ambientais, a gente não pode se defender, né? Então, assim, tem um mecanismo aí, o fato da gente despertar um pouco durante a noite é fisiológico, né? O patológico, o que deve ser remediado, é se há dificuldade para voltar a dormir. Sim. Aí sim a gente tem que avaliar. E eu usei a expressão inadequada, não é bem remediado, é orientado, né? Porque o uso de medicação vai ser o último caso, né? Então, despertou durante a noite, a primeira conduta é medidas comportamentais. Então, é voltar, encontrar uma nova posição, tentar se acalmar, não olhar o relógio, então resistir à tentação de pegar o celular ou de olhar o relógio e tentar voltar a dormir. Se ficar muito tempo desperto, aí sim você pode levantar, dar uma volta, alongar os músculos e depois volta de novo para a cama para tentar fazer essa segunda fase do sono. Falando de luz também, né? Diz que a luz da televisão, aquela luzinha, Isso. o do ar-condicionado, isso também Interfere, isso interfere? interfere. É uma magnitude menor, mas também interfere. E aí depende muito da sensibilidade individual. Tá? Agora, por exemplo, os adolescentes eles já são mais sensíveis a essa luz. Então, os adolescentes eles são mais sensíveis à luz das telas. Tá? O impacto da luz das telas sobre a liberação de melatonina ela é 26% maior nos adolescentes do que nos idosos, então, do que nos adultos. Né? Então, a orientação de se evitar o uso de telas à noite ela deve ser ainda mais austera para os adolescentes, porque eles têm mais sensibilidade à iluminação artificial.
Os sonhos também acontecem ali entre 3 horas, 4 horas não, acontece o Os tempo sonhos ele inteiro. ocorrem de maneira mais frequente no sono REM, mas ele ocorre também no sono não REM. Tá? Então, assim, mais de 80% dos sonhos ocorrem no sono REM, por isso que é muito comum a gente acordar e lembrar do sonho, acordei sonhando, mas eles ocorrem também em períodos de sono REM, cerca de 20% dos sonhos. Sim. E trazendo um pouquinho para os transtornos, né? Os transtornos, principalmente do neurodesenvolvimento. Isso. TDAH. Qual a contribuição de se dormir bem, por exemplo, para o TDAH? Nossa, é fundamental. Você acha que é o princípio de tudo, né? E um outro ponto que a gente observa é que é muito comum na história das pessoas com TDAH eles terem dificuldade do sono desde a infância, né? TDAH e transtorno do espectro autista também, né? E aí, tanto na infância, quanto no jovem, quanto no adulto, a orientação em relação a um sono de boa qualidade é fundamental. Veja só, durante o sono de ondas lentas, que a gente vai restaurar as nossas memórias, né? Fortalecer memórias, fortalecer a nossa capacidade de aprendizagem e também eliminar memórias desnecessárias, informações desnecessárias. Então, eu vou me preparar para o dia seguinte, né, para estar mais atento, mais concentrado, para regular melhor as minhas emoções, o meu comportamento, o controle inibitório, redução da impulsividade. Então, é quase que contraditório você não orientar sobre o sono e apenas dar um medicamento para melhorar a atenção e a performance durante o dia, né? O sono aí é fundamental. A gente começa a abordagem de orientação de pessoas com TDAH, orientando sobre a importância do sono. E não é apenas dormir bem, é ter uma regularidade de horário, é manter um sono com horas adequadas, evitar o uso de medicamentos indutores do sono, que vão prejudicar a arquitetura do sono. Então, uma série de medidas para preservar a qualidade do sono. E se não resolver dessa maneira, aí sim pensar em intervenção farmacológica. Sim. E também o sono, a gente sabe que é um fator que desencadeia também transtornos mentais, né? Sim, sim, com Então, certeza. assim, além dessa estabilidade, né, ele acaba sendo um fator que desencadeia, né? Isso é bem interessante, Vitor. Tem estudos que mostram que tanto a insônia, a privação de sono, nos coloca em risco de depressão, ansiedade. E agora tem estudos bem consistentes mostrando o aumento do risco para a doença de Alzheimer. Mas tem estudos que mostram também que aquele marcador que eu te falei, o DMLO, que é relacionado à liberação de melatonina, o atraso do tempo da melatonina, do DMLO, do pico de melatonina, também está associado à depressão. Por isso é importante você manter uma regularidade. Não é só dormir 7 horas por noite. Dormir 7 horas entre 2 da manhã e 9 da manhã é diferente do de dormir 7 horas entre 10 da noite e ou 6, 5 da manhã, tá? Por conta da fase do sono, do ritmo cíclico do sono. Então esse atraso também tem relação com depressão e ansiedade. Que coisa, eu não sabia disso não. Sim, Legal. Existe tempo ideal de sono? varia conforme a idade. A grosso modo, geral, a gente pode dizer para adultos, né? Não menos do que 6 horas, não mais do que 9 horas. Para adultos saudáveis, tá? Mas isso varia conforme a idade. Crianças e adolescentes têm necessidade de um tempo maior de sono. Idosos geralmente se adaptam a uma quantidade um pouco menor de sono. Mas um adulto, por exemplo, que fala, durmo 5 horas e tá tudo bem, eu me sinto bem, não, não tá tudo bem. Ele não está respeitando as atividades fisiológicas e cíclicas do sono. Tá. Se você pudesse dizer assim, ó, para que a gente tenha um sono saudável, quais são as indicações, né? Porque eu sou Tá. muito de se expor ao sol, né? Para que o cérebro entenda que é dia, né? Dormir no escuro, Isso. sem interferência, para poder entender que é noite. Tá. Veja só, para a gente ter um sono saudável, vamos supor, eu quero me preparar para essa noite eu dormir bem. O ideal é começar esse preparo no momento que eu desperto, no momento que eu acordo. Então, tocou o despertador, eu vou me levantar da cama, evitar aqueles sonecas, né, os mecanismos de soneca, né? Eu sou Então, vou viciado nisso. levantar da cama, vou me expor ao sol, vou fazer uma alimentação leve, fazer a minha higiene pessoal, não tocar no celular. Tá? O celular vai ser depois que eu tomar banho, que eu fizer a primeira refeição, aí sim eu vou acessar o celular. Durante o dia, eu vou evitar excesso de psicоstimulantes, então excesso de café, excesso de refrigerantes, de chocolate, principalmente a partir de 4, 6 horas da tarde, mas isso passa também para durante o dia. Se eu tiver sono durante o dia, né, um cansaço intenso, posso recorrer a um cochilo de 20, 30 minutos,
Em pessoas que têm esse sono durante o dia, o cochilo é mais saudável do que a cafeína, do que um psicoestimulante, então isso também faz parte do preparo para uma noite de boa qualidade. Vou fazer pausas durante o meu trabalho para evitar um estresse intenso durante o dia. Vou separar um momento para atividade física durante o dia. Sim. Cheguei em casa ao entardecer. Já vou reduzir a iluminação de tela do celular, apesar de ser uma medida paliativa, mas é uma medida que é indicada. Vou reduzir o acesso às redes sociais. Vou buscar atividades de relaxamento, meditação. Posso assistir um filme, mas que não seja de um conteúdo muito excitante, muito estimulante. E vou me preparar para dormir. Começo a reduzir a iluminação artificial, faço uma leitura mais leve, posso usar um chá sedativo, uma substância mais sedativa, e vou preparar o quarto com iluminação adequada, com temperatura adequada, com a roupa adequada, sem barulho, né, sem ruídos, e vou me preparar para dormir. Ou seja, o cuidado com o sono, ele passa por todo o dia. Todo dia. Não adianta cuidar do sono só na hora de dormir. Apagar a luz, ligar o ar-condicionado, desligar o celular. Não é isso. A gente tem que se preparar para o sono durante o dia. E atividade física à noite? A atividade física à noite, pelo menos assim, 3 horas antes de dormir, para dar tempo do organismo desacelerar. Porque a atividade física ela vai levar aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, liberação de cortisol, tudo que eu não quero que ocorra ao início do sono. Sim, sim. Porque tem gente que só pode fazer atividade física à noite, né? Isso, infelizmente. E aí? Isso aí é um fator assim, que a gente tem áreas que dedicam ao estudo, que é as questões sociais relacionadas ao sono. Né? Então, assim, eu falei sobre todas as atividades de cuidados com o sono durante o dia, mas eu sei que isso é muito difícil para boa parte da população. Né? Tanto os cuidados matinais quanto os cuidados noturnos. Por exemplo, a gente sabe que boa parte da população não tem acesso a um ambiente silente, com temperatura adequada, com ausência de iluminação adequada, né? Então, infelizmente, as doenças do sono, os transtornos do sono, eles têm também uma distribuição social, socioeconômica, né? As pessoas em condição maior de vulnerabilidade social têm maior prevalência de transtornos do sono. Sim. Né? E aí entra as pessoas que, devido à sobrecarga de trabalho, só podem fazer atividade física à noite. Realmente, o ideal é adaptar, né? Mas eu reconheço que é uma dificuldade. Então, eu mesmo que tenho TDAH fazer atividade física à noite. Não dá, né? É impossível. Apesar de que se eu for ali, sei lá, umas 8 horas, o psicoestimulante ele já diminuiu um pouco, mas ainda assim eu fico muito acelerado. Sim, sim, Então tem um impacto grande ali, né? sim. Outra coisa que pediram para eu perguntar era sobre Aham. a suplementação de melatonina. Se tem Isso. efeito, se não tem, se é isolado, né? Tomar de forma isolada Sim, tem efeito. tem efeito, mas a gente tem que entender que a melatonina ela é uma substância para regular o ritmo circadiano. Ela não é um indutor do sono. Ela não vai fazer a manutenção do sono. E o nível fisiológico de melatonina, quando é o máximo de liberação de melatonina, é de 0,1 miligrama. Então, assim, é muito pouco melatonina. Tudo além disso é suprafisiológico. Então, não faz sentido ficar tomando 10 miligramas de melatonina. Né? Você pode até ter um sono mais profundo, mas corre o risco de você ter efeitos colaterais, sonolência ao despertar, ou dificuldade de despertar, dificuldade de concentração nas primeiras horas da manhã. Tá? Então, a melatonina é uma substância para regular o ritmo circadiano. Portanto, é a substância ideal para trabalhadores noturnos, para viajantes, né, para as pessoas que eventualmente perdem uma noite de sono e querem regular o ritmo. Mas não é uma substância para induzir o sono, para manter o sono. Tem umas indicações assim, mais específicas, que é no transtorno do espectro autista em crianças. Né? Então, a melatonina é muito utilizada, talvez seja a primeira escolha em algumas crianças, né? Porque é importante regular o sono dessas crianças e ter as alterações de comportamento, elas têm alterações do ritmo circadiano. Então, você usa a suplementação de melatonina para regular o ritmo da criança. Sim. E se eu durmo mal, não recebo melatonina, né? Desperto antes da produção dela. Sim. No outro dia, mesmo que eu durma bem, eu consigo compensar? Como é que Em termos funciona de isso? melatonina, não. A Não, gente né? costuma dizer que sono não se compensa, né? A percepção da fadiga corporal, da fadiga mental, é de uma compensação. Mas se a gente lembrar do mecanismo fisiológico do sono, então uma noite desperta, ela envolveu liberação de cortisol maior, redução da liberação de hormônio do crescimento, alterações inflamatórias diversas.
prejuízo na formação de memórias, de consolidação do aprendizado. E isso não tem como a gente reverter. Isso aconteceu na noite passada. A próxima noite eu vou descansar. Aí, para a recuperação, para o descanso neuronal, a gente consegue compensar. Mas os efeitos metabólicos que foram alterados na noite anterior já passaram. Não tem como reverter isso. É igual um diabético que faz uma refeição rica em açúcar e depois fica um tempo de jejum. O que aconteceu lá na refeição rica em açúcar? Sim, Já acabou, já passou, entendeu? verdade. Tem alguma relação do sono com Alzheimer, Parkinson? Com certeza, com certeza. A insônia ou a privação de sono, né, em termos mais amplos. A privação de sono ao longo do tempo é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Por quê? Quando eu falei de metabolismo neuronal, né, que são substâncias que são processadas durante a atividade intelectual, durante a atividade cognitiva, e vai se acumulando no cérebro uma substância que se chama proteína beta-amiloide, né? Isso é um processo fisiológico. A gente vai produzir proteína beta-amiloide todo o tempo. Mas o depósito, o acúmulo de proteína beta-amiloide é um fator de start para a doença de Alzheimer, né? Para toda uma cascata de alterações metabólicas que vão levar à doença de Alzheimer. E durante a fase de sono de ondas lentas, que entra a ação no sistema linfático, ele faz a depuração de proteína beta-amiloide. Tá? Então, a privação do sono ao longo de anos, o que vai acontecer? Um acúmulo de proteína beta-amiloide. Então, aumenta o risco para a doença de Alzheimer. Em relação à doença de Parkinson, a doença de Parkinson cursa muito frequentemente com um tipo específico de transtorno do sono, que é o transtorno comportamental do sono REM. Né? Como eu disse, o sono REM é um sono paradoxal, que você tem uma atonia muscular e uma atividade elétrica cerebral muito acelerada. Ao mesmo tempo, é uma fase de muitos sonhos, mas você está completamente relaxado e sonhando. No transtorno comportamental do sono REM, a pessoa interage com o sono. Então, são aquelas pessoas que chutam, que gritam, que dão soco, que chega a cair da cama, que às vezes machuca o parceiro, o companheiro de cama, que tem movimentos muito intensos. E o transtorno comportamental do sono REM, ele pode anteceder os sintomas motores da doença de Parkinson. Então, toda pessoa que tem transtorno comportamental do sono REM comprovado, ela tem que ser acompanhada, porque ela tem um risco maior de apresentar a doença de Parkinson no envelhecimento. Sim, interessantíssimo É, isso, viu? Porque eu sou fisioterapeuta também, né? tá E aí eu bacana. trabalhei um tempo com neuro. Sim, E aí eu percebo que os pacientes falavam muito sobre a questão do sono, que sim. eles já tinham um sono prejudicado bem, bem antes. Você Isso falando é isso comum, é muito muito comum. comum, Essa né? história é muito comum, muito comum. Tem um conjunto de sintomas, né, que a gente chama de estado é, prodômico da doença de Parkinson, que é depressão, constipação intestinal, alteração do olfato e transtorno comportamental do sono REM. Se a pessoa tiver essas quatro características, é um risco maior dela desenvolver doença de Parkinson ou outra condição parkinsoniana. Que é sinal de que já há alterações metabólicas, alterações neuronais que vão se acumular ao longo do tempo e aumentam o risco dessas condições. Isso também é pro Alzheimer? Não, isso é Não. apenas para doença de Parkinson. Tá. E em relação às alterações do sono nas pessoas que já têm o diagnóstico, e aí a gente tem que pensar nos múltiplos fatores. Por exemplo, o uso de medicamentos. Então a gente sabe, por exemplo, que alguns medicamentos antiparkinsonianos ou medicamentos anticolinesteráticos utilizados na doença de Alzheimer, eles podem alterar os sonhos, eles podem levar a desconforto em membros inferiores à noite, né, mas podem levar a um estado de vigília, então maior chance de despertar durante a noite. Então, efeito colateral do medicamento é sempre uma atenção que a gente tem que ter. Então, gente, a gente chegou ao fim desse bate-papo super importante. Então, curtem, comentem, compartilhem. Esse tema você vê que é amplo, né? Então, a gente falou aqui sobre transtornos mentais, a gente falou sobre as doenças neurodegenerativas, enfim, a gente falou sobre o universo de coisas, tá? Queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. E onde é que a gente pode achar você? Redes Assim, sociais? obrigado mais uma vez, Vitor. A minha principal rede social é o Instagram, é @ivarbrandneuro. Eu estou também no YouTube, no TikTok e no LinkedIn. Sempre Ivar Brand Neuro. Obrigado ao Contrasfluxo e à produtora R5.